Boa noite, estamos aqui para essa primeira live, que eu espero aí que já tenha bastante gente com a gente, nos assistindo nesse momento muito legal, um dia muito feliz para a gente, né, Jamerson, Nicolas, e é o lançamento de um projeto muito especial para nós, e é um privilégio estar com todos os amigos aqui que estão nos assistindo, que estão conosco nesse momento tão especial. Jamerson, queria que você explanasse aí qual é o teu sentimento para esse momento aí. Primeiro, boa noite, né, pessoal? Prazerzão estar aqui nesse momento tão especial que o Jonathan comentou. Tá junto aqui com o Jonatas e o Nicolas nesse projeto incrível, sensacional, que eu tenho a certeza absoluta que vai impactar muitas vidas, e esse é o nosso propósito principal. O AgitaCast ele nasceu de um sonho nosso, que tínhamos sonhos individuais. Vamos contar as histórias em breve, né? Podemos falar. Não precisa falar tudo de vez. Aguentem um pouquinho aí. Segurem um pouquinho. Mas é algo bem especial, então a gente está bem feliz nessa noite. É um prazer ter vocês aqui conosco e eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa por aí. Né, Nicolas? É isso aí. Cara, eu acho isso daqui um projeto sensacional. É muito legal a gente conseguir expressar um pouco as nossas ideias, os nossos pensamentos, conversar com gente que tem muito a ensinar para nós e para outras pessoas ainda, né? Eu acho que esse programa aqui vai ser sensacional. O que você acha sobre isso, João? É legal porque é um sonho que cresceu de pessoas que gostam de empreender, mas a nossa ideia é não ficar só aqui nesse ciclo, todo o programa, e a gente vai ter novidades, né? Mas a ideia é conversar com pessoas que gostam de empreender, com pessoas que pensam fora da caixa, e essa oportunidade é legal, e cada programa nós vamos estar trazendo uma novidade, mas antes disso, eu quero falar aqui como essa ideia nasceu, né? Mas vamos primeiramente, vamos contar um pouquinho da história, né? O Jamerson é um cara que, quando eu conheci a história dele, que eu comecei a passar a conversar com ele, ele vem de uma história de empreendedorismo, daquela pessoa que já quebrou a cara, mas ainda está ali querendo empreender. Então, ele tem uma história muito legal, e a gente já conversou, já se emocionamos juntos, falando das nossas histórias, mas eu me identifico muito, porque é alguém que começou lá e sempre está buscando mudar, buscando empreender. E é legal poder ter você aqui com a gente, Jamerson. Mas eu gostaria de que tu falasse, porque eu sou indaialense, né? O Nicolas é um indaialense, mas eu sou você... blumenauense. É um blumenauense, para ver. E o Jamerson, ele tem uma história de alguém que veio para Indaial, mas que já empreendia em outro lugar, outra realidade. Então, eu acho muito legal ter esse teu conhecimento, essa tua história aqui com a gente. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho pra gente como tu veio empreender aqui em Indaial. Foi que eu caí de paraquedas aqui em Indaial. Então, eu moro em Indaial há 6 anos, vou fazer 7 anos já. E eu sou cearense, sou natural do Ceará. Então, meu sotaque vai entregar tudo isso. Não vou ter como negar, né, que eu não sou de lá, mas com muito, muito orgulho eu sou cearense. E o estado de Santa Catarina me abraçou minha família. Eu sou casado. Hoje eu tenho 2 filhos, o Eliabe de 6 anos e a Liz de 7 meses. E Indaial abraçou e abriu muitas portas para mim. Como o Jonatas comentou, cara, eu desde pequeno estava lembrando de uma história que a minha mãe contou. A minha mãe sempre conta isso. Aliás, eu acredito que ela esteja assistindo. Eu morei em São Paulo 8 a 9 anos. E depois eu vou voltar para Indaial, viu? Agora a gente vai para São Paulo. E a minha mãe falou que eu, com 6, 7 anos ali, eu sempre assistia. Eu tinha um programa não sei se era na Globo ou no SBT, que era Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Até uma época dessa existia ainda. E eu com 6, 7 anos acordava pela manhã para assistir esse programa. Eu gostava de ouvir sobre empresas, sobre negócios, sobre essa questão. E eu não venho de uma família empreendedora, porque minha mãe é professora, né? Meu pai sempre trabalhou e hoje ele é aposentado, minha mãe também, só que minha mãe é professora. Então, é aquele cronograma da vida, né? Você vai estudar,
vai fazer faculdade e vai se formar para conseguir um bom emprego e tal. Então, a minha trajetória de vida estava escrita dessa forma, né, por conta disso. E só que a minha via empreendedora falou mais alto, só que na minha família não tinha referência de empreendedor. Porque a minha família, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, eles não são empreendedores. Né? Meus avós, tanto de uma parte de outra, foram, né, empreendedores, tinham vários negócios, mas a geração posterior a deles não. Então, meus tios não são empreendedores, não têm negócios e tal. Eles são bons funcionários, né? Tiveram sucesso nas suas carreiras, mas como empreendimento não. Mas voltando para Indaial, né? Então, eu sempre tive esse anseio de ter um negócio. Então, eu tenho uma carreira bancária de 9 anos. Lá no Ceará eu trabalhava no banco. Aqui em Indaial eu trabalhei em instituição financeira também, bem conhecida. Mas sempre com a questão de ter um negócio. Então, eu trabalhava, tinha uma carreira, uma projeção de carreira de sucesso ali, mas meu coração não queria só aquilo, né? Parecia que faltava algo na minha vida. E então lá no Ceará eu tentei, né? Como o Jonatas falou, quebrei algumas vezes, né? Já quebrei algumas vezes Só quebra quem empreende, Jamerson. Isso é uma regra, né? Só quebra quem empreende. Mas não é necessário você quebrar para empreender. Isso é verdade, não é uma regra. E por isso que o Agita Cash é um dos motivos que o Agita nasceu, porque aqui nós vamos compartilhar, né, vários insights, vamos trazer convidados especiais para compartilhar suas histórias, para você que está empreendendo ou quer empreender, não cometer erros que você pode observar algum outro empreendedor que fez, né, que cometeu, e você não cometer esses erros, né? Porque o empreendedorismo, ele não é fácil. Não é algo fácil você manter o negócio. Abrir um negócio é fácil. Você vai lá, começa pelo MEI, você mesmo vai lá no Google e procura como abrir, você cria o seu MEI, você tem um negócio. Mas manter esse negócio e fazer esse negócio crescer, aí sim é o grande desafio, né? Aí sim é o grande desafio. Porque nós não somos preparados para empreender. Nós não aprendemos na escola sobre empreendedorismo. Então, eu não sou treinado nas diversas áreas do empreendedorismo para aprender sobre marketing, aprender sobre finanças, aprender sobre logística, aprender sobre vários pontos que tem em um negócio para abrir o negócio. E aí é o grande desafio do empreendedor brasileiro. Que o brasileiro, ele é empreendedor. O brasileiro é um povo, eu acredito que um dos povos em relação ao mundo que mais empreende. Só que falta essa cultura de ensinar, né? de ter uma escola para que eles possam aprender a empreender para conseguir ter sucesso. Para te ter uma noção, no nosso município a gente tem a Sala do Empreendedor. E a Sala do Empreendedor atende mais de 5 mil mês. E em Indaial. Em Indaial a gente tem mais de 5 mil mês. Mais de 5 mil pessoas empreendendo. A gente está para lançar nos próximos dias pelo município um programa chamado Impulse, né? E que é um programa voltado para o empreendedor. Por quê? Porque em Indaial, a nossa cidade tem esse potencial de pessoas que gostam de empreender. E isso é o que tu falou. O brasileiro, né, é uma pessoa que gosta de empreender. Eu não quis quebrar o teu raciocínio, mas é um exemplo da cidade aqui, onde o AgitaCast é sediado, que a gente tem, são 5 mil mês. Tem noção do que é isso, cara? Aqui nós não temos um ambiente no município que cabe 5 mil pessoas. Então é muita gente empreendendo. Muita gente. E isso é muito especial. Então eu quebrei algumas vezes e tiramos vários aprendizados desses momentos, né? E aí a minha vinda para cá veio de uma quebra, né? Então veio de uma quebra e tal. Acabei chegando aqui em Indaial com minha esposa grávida de 8 meses. Foi uma loucura geral. Mas, enfim, hoje estamos bem, graças a Deus e graças à cidade, né? Então, eu sou muito grato à cidade de Indaial, ao povo indaialense, a esse estado aqui que me abraçou, que me deu a oportunidade de hoje, né, estar aqui com a minha família. Então, já, eu vim e trouxe meus irmãos, minha mãe, meu pai tá aí também. Então, a gente consegue hoje dar uma qualidade de vida para eles, né? E isso é muito especial. Então, eu sou muito grato.
E acabei conhecendo o Jonatas, né? A gente se conheceu e eu acredito que nada é por acaso. Né? Aprimore, conhecemos pessoas e o segredo da vida é a conexão, né? Então você se conecta com as pessoas e valorizar e respeitar o próximo é um ato primordial assim, para o ser humano. Você respeitar a história do outro, né? E a gente se conectou, a gente conversou vários assuntos e trouxe essa conexão e acabamos aqui, né? Acabamos não, iniciamos aqui, né? É um início e de um projeto muito especial que eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas, não só aqui na cidade de Indaial, na região, como também em todo o Brasil, até fora do Brasil, porque é uma ferramenta poderosa que temos na mão, né? Na palma da nossa mão a gente tem uma ferramenta poderosa aqui e que a gente consegue alcançar várias pessoas. E o nosso objetivo é contribuir com esses 5.000 empreendedores aqui em Indaial, com mais outros 1.000 da região, mais alguns milhões do Brasil, contribuir para que vocês possam crescer, né, terem sucesso, prosperarem em seus negócios, não ajudar para que vocês não caiam em erros que podem ser evitados. Errar, vamos errar. Todo negócio ele é feito à base de teste. Você não pode ter medo do teste, você não pode ter medo do errar, porque você tem que errar e tem que errar rápido. Porque se você demora a errar no teu negócio, você perde o time. E se nós perdemos um time no negócio, aí você perdeu o negócio. Fica até redundante, né? Mas o exemplo foi a pandemia. Mas vamos deixar esse assunto para posteriormente. Só para ter uma noção, o Brasil tem 14 milhões de microempreendedores individuais. Eu puxei o dado aqui ligeirinho e cara, é um universo de pessoas. E pensa isso que gira. Claro, a gente foca no MEI, né? A gente fala muito do MEI porque eu acho que o MEI é onde tudo se inicia, né? Todo mundo começa hoje pelo MEI. Quer começar uma empresa, começa pelo MEI. Claro que quem empreende, eu sempre tenho um conceito que uma vez eu discuti com um jornalista que o empreendedor é desde o cara que é o microempreendedor até o cara que está uma mega empresa. Ele não deixa de ser um empreendedor. E às vezes as pessoas têm uma noção que não é assim, não. Você pode empreender dentro de uma grande companhia. Claro que existem conceitos, mas não deixa de ser um empreendedor. Mas o MEI é o que eu acho que eu sempre tenho um carinho maior, porque é aquela pessoa que está iniciando. Justo como você falou, conexão de ideias, né? A gente tem que estar conectado com pessoas que pensam igual a gente. E quando a gente conversou a primeira vez, eu já senti. Mas quando eu converso com o Nicolas, que tem quantos anos? 17. 17 anos. Aí eu sou um cara que volta e meia, eu gosto muito de conversar. E eu analiso as pessoas e ver qual é o pensamento da pessoa e qual é eu sempre estou analisando e conversando para ver o que a pessoa tem a oferecer e o que eu posso aprender com alguém. E quando tu pega um rapaz de 17 anos e que tem uma visão, né, de empreendedorismo e de arriscar, de tentar algo novo, como o Nicolas tem, deixa muita gente aí que está estudado no chinelo. Então eu também gostaria Nicolas, de tu contar um pouco da tua trajetória, o que te fez querer tanto estar aqui com a gente nessa mesa, porque assim, eu falei pro Nicolas, nós vamos fazer um podcast sobre empreendedorismo, pronto, o Nicolas não saiu, ele já estava pesquisando, Jamerson, qual é as perguntas mais feitas em podcast, quanto tempo tem a duração, ele já sabia, ele já era o especialista em podcast, ele já chegou para mim, Jonatas, porque as perguntas, eu estou estudando quais as perguntas mais feitas para sempre que a gente... Então isso que eu vejo que é alguém que tem coragem e tem a vontade de fazer as coisas acontecer. Eu conversei com o Jamerson e disse, é impossível o Nicolas não estar com a gente nesse projeto. Por quê? Traz essa força de alguém jovem que está começando, e eu acho que é legal, no decorrer da nossa história, a gente vê o desenvolvimento também de cada um que está aqui na mesa, mas também de quem está lá. E às vezes alguém que está assistindo hoje, a gente vai se inspirar na história do Nicolas para saber que para empreender não tem idade. O Nicolas vai se apresentar agora, e ele contou aqui nos bastidores
Se vocês acham que ele é novo agora, com 17, imagina quando ele contar a idade que ele começou a empreender. Vai lá, Nicolas. Cara, sou o Nicolas Nogueira, tenho 17 anos. E, cara, eu acho que a gente não veio aqui pra fazer pouca coisa, sabe? Eu quero estar sempre junto de grandes projetos, né? Não só financeiros, né? Mas, cara, sempre mexendo com muita gente, sendo alguém grande, alguém que realmente mudou um pouco do mundo, sabe? E meu primeiro empreendimento, meu primeiro renda ali que eu ganhei fora de um CLT, né? Que eu nunca trabalhei como CLT, mas sem ser um CLT ou algo do tipo, foi com 8 anos, quando eu decidi, por causa de uma ideia que eu tive assistindo desenho, né, que eu peguei uns limão, pé de maracujá, uns maracujá, um pé de maracujá tinha atrás da minha casa, fui lá, peguei, como minha mãe e meu pai sempre foram empreendedores, eles tinham um restaurante. Fui lá, botei para as mulheres fazer, elas fizeram, e eu comecei a vender esse suco de maracujá lá no meio do restaurante, e eu ganhei ali alguns reais, né? Não foi grande coisa, eu acabei com o estoque do suco, mas não tinha também grandes coisas, né? Eu ganhei uns 40 reais, e que pra mim naquela época era bastante, por causa que eu era criança, né? E só 9 anos atrás, 40 reais ainda era alguma coisa, né? E, cara, pra mim isso dali foi fantástico. E daí depois o segundo empreendimento que eu tive foi com 13 anos, que eu queria comprar um computador, meu pai ele até queria me dar, mas ele não falou e foi lá e me deu. Ele fez eu de certa forma conquistar uma parte desse dinheiro, ao menos, né? E aí ele me fez vender alguns produtos que ele tinha sempre em estoque, ele renovando, eu conseguia vender e tal. E aí quando eu vendi os produtos, eu consegui então sim comprar meu computador, né? E por sinal, chegou bem pertinho ali da data do meu aniversário, eu já tava com o dinheiro para comprar, né? E esse daí foi a minha segunda ideia, assim, e depois eu fui estudando sobre vários outros assuntos, sabe? Sempre ligado a ganhar um pouquinho de dinheiro sem ter que trabalhar para alguém, por causa que eu acho muito chato, né? E foi assim, sabe? Eu acho que a gente veio aqui pra estar sempre em grandes projetos. Pra mim, não importa se tu é, tipo, alguém que tá na NASA, não importa se ela é a zeladora ou se é o engenheiro principal, né? Vai ser alguém que trabalha na NASA, o cara vai estar num grande projeto. E pra mim essa é a minha vontade. Eu não sou um cara que gosta tanto assim de estudar, sabe? Então, pra mim, né, estudar assuntos convencionais, né? Lá na escola. Por causa que se eu falar que eu não gosto de estudar alguns assuntos, eu vou estar mentindo. Por causa que se tem um cara que quando pega um assunto desmiola, ele sou eu, né? Assim como o Jonatas já falou, né? Que quando ele falou, a gente tava conversando sobre alguns projetos que eu tinha, e ele falou que ele ia começar um podcast, ia falar sobre empreendedorismo e tal. E eu falei, cara, então eu vou fazer esse podcast junto contigo. Não dei uma opção pra ele, não. Eu falei, eu vou fazer esse podcast junto contigo, né? E depois o Jamerson entrou no projeto junto com a gente, né? E hoje a gente tá aí com o AgitaCast. E eu acho um projeto surreal, eu acho ele muito incrível e que ainda vai ajudar muita gente. Esse que é o nosso objetivo, conectar pessoas, conectar ideias, né? Quando a gente começou aqui as conversas da equipe, assim, o que nós vamos falar e tal, e a gente fez um programa que era um teste aqui dos microfones, que tinha acabado de chegar, e a gente foi fazendo o teste ali, conversando como se estivéssemos ao vivo, e a gente viajou nessa questão que é conectar ideias. É uma questão bíblica que até a gente conversou aquela vez, que você é influenciado por quem está perto de você. E existe aquele ditado, né? Que você é a média das 5 pessoas que estão mais próximas a você. Mas a Bíblia vai muito além quando se trata dessa questão. E isso é para todas as áreas da nossa vida. É para o empreender, é para a tua vida pessoal, o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus colegas de trabalho. As pessoas que estão ao redor, elas te influenciam muito. Então, quem tu vai ser é a média realmente daquilo do ambiente que você está vivendo. Se você quer empreender, você tem que estar conversando com quem? Empreende. Se você é casado, você tem que estar conversando com quem? Também é casado, com quem já tem mais experiência que você. E essa é a lógica da nossa vida, né? Que a gente sempre está
tendo que se conectar com pessoas que estão na mesma, vamos usar essa palavra, na mesma vibração que a gente. E eu, na minha vida, eu sou um pouco esponja, assim, apesar de que a gente se esforça para influenciar as pessoas, né, positivamente, às vezes a gente também absorve. E eu sou assim, se tem alguém que está, às vezes, muito triste por perto, que está... Se eu não cuidar, logo eu estou desanimado também. Sim. Mas isso é para todos nós. E a gente tem que ter esse cuidado. E trazendo aqui para essa questão do empreendedorismo, não adianta tu compartilhar as tuas ideias com quem não pensa parecido com você, com quem não tem a mesma coragem. Porque trazendo isso, às vezes o teu sonho, a tua sementinha, vai matar porque ela foi regada com um pH que não é certo para aquela planta. Cara, se tu falar das tuas loucuras para alguém, tu vai ser chamado de louco, cara. O empreendedor é louco, né? O empreendedor é louco. Uma vez eu falei que para um ganho bom, assim, para viver bem, era 30 mil, todo mundo me achou louco. Como, cara? Isso daí, não, nunca. Daí eu falei, cara, 10 mil, assim, eu acho que seria mais ou menos um salário mínimo, assim, pro cara viver bem. E 30 mil, acho que já dá pro cara viver super bem deles. Como? Não sei o quê. Como é que 10 mil não é tanto assim e tal? E, cara, a mentalidade do brasileiro é muito mais no pouco ali, no 1.000, 2.000, 3.000. Quem é 4 mil já é o cara, já, dependendo da idade, sabe?